Mensagem de hoje no telão. Eu verei o que nunca vi, a parte 12. O Senhor está nos preparando. O Senhor está nos ensinando. Diga, Deus está me ensinando a ver o que eu nunca vi. E eu quero ver o que nunca vi. Amém? Então nós estamos num processo de preparação para vermos o que nunca vimos. E hoje é o 12º culto. Será o culto de ceia, né? A ceia do Senhor, porém, nós estamos nesta visão que Jesus está nos dando. Estamos indo na visão do Todo-Poderoso para sermos elevados. Nós estamos aqui sendo qualificados por Deus para podermos ver o que nunca vimos. As bênçãos incomuns não acontecem do dia para a noite. Elas acontecem depois que somos qualificados para ver estas bênçãos incomuns. Amém? Em Hebreus 1, 4, 6 e 14 diz, nós vamos hoje falar a respeito de anjos. Crê? Crê? Amém. A partir de hoje, amados, você vai ter um relacionamento mais intenso com os anjos. Você vai ter uma vida espiritual mais intensa em relação aos anjos. Porque Deus irá lhe ensinar, Deus vai lhe capacitar para entender mistérios que estão relacionados aos anjos do Senhor. Você vai também entender os anjos caídos, que são chamados também de demônios, só para nível de conhecimento. Isso não nos interessa, já vou ser bem claro assim, não nos interessa. Os anjos caídos não nos interessam. Interessa os anjos do Senhor, para que eles são enviados, o serviço que eles têm diante de Deus, as ordens que eles obedecem, de quem eles obedecem. E nós vamos começar então a partir de hoje, porque é um assunto muito importante para a nossa vida. E tem que ser crido e vivido através de nossas vidas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Você está aqui para herdar a salvação. Os anjos de Deus são enviados a serviço teu. A serviço teu. Recebendo ordens de Deus. Quem dá ordem aos anjos, pastor? Deus. Não somos nós que damos ordens aos anjos. Deus dá ordens aos seus anjos a nosso respeito quando estamos dentro do temor do Senhor. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Há um anjo que te guarda aqui, agora, neste lugar. Portanto, podemos entender que este lugar está repleto de anjos. Os anjos do Senhor assistem junto conosco, louvam junto conosco, adoram junto conosco e estão aqui agora, neste momento. Eles são reais e eles acampam ao teu redor
te livrando e te guardando de todo o mal, a ordem de Deus que te ama e que naquela cruz entregou a sua vida por mim e por você. Com esse entendimento, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus bom, nosso Deus e nosso Pai. A Ti, Senhor, e somente a Ti, toda honra e toda glória, todo louvor, toda adoração, pois a força, o poder, o domínio, a majestade a Ti pertencem, Senhor. E nós Te exaltamos, nós glorificamos o Teu santo nome por tudo que és, por tudo que Tu fazes, ó Senhor, em nossas vidas. Nós Te amamos, Jesus. Te agradecemos pelo privilégio que temos, ó Senhor, de estar aqui nesta noite, de receber de Ti os ensinamentos, este tesouro precioso, ó Pai, que o Senhor nos deu, esta revelação da Tua graça, esta riqueza, ó Senhor, que estava encoberta e que agora é nossa herança. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar. Obrigado, Senhor, por nos dar a sabedoria, por nos revelar o reto caminho e nos firmar neste caminho. Graças te damos, Pai. Te peço mais uma vez, com toda humildade, submissão, temor e santo tremor, que o Senhor me uses, ó Pai, nesta noite, como instrumento de valor em Tuas mãos. Senhor, é desejo do meu coração ser o canal da Tua bênção para a Tua igreja, Senhor. É desejo do meu coração, ó Pai, ser, Senhor, aqui neste lugar a Tua voz a partir de agora. Portanto, ó Deus, que o Senhor me use. Use as minhas cordas vocais, os meus lábios, meu intelecto, os dons, ó Senhor, que estão em mim, que são todos Teus. Se manifeste a Tua glória, o Teu poder, a Tua autoridade e o Teu querer para esta igreja e para as nossas vidas. No nome santo de Jesus é que nós oramos e já Te agradecemos. Amém, amém. E todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Amém. Amém. Obrigado, minha amada e querida esposa, abençoada e bendita pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres salvos e salvos para sempre por meio de Jesus, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar ou apagar, aqueles que são chamados amigos de Deus, povo santo, povo eleito, escolhidos, predestinados em amor, desde antes da fundação do mundo, para tão grande salvação e para viverem o pacto da graça de Deus. Amados, a existência dos anjos é real, invisível ao mundo terreno, pois eles atuam no mundo espiritual, assim como as Sagradas Escrituras revelam. E a vida cristã, o viver, o cristianismo, engloba o reconhecimento da atuação dos anjos em favor da igreja. A atuação dos anjos em favor dos salvos por Cristo Jesus. Em Efésios 3, versículo 10, diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, pela igreja, tanto os anjos como os demônios tomam conhecimento da sabedoria de Deus que nos é revelada. Isso é tremendo, amados. Por quê? A revelação dos mistérios de Deus é dada pelo Espírito Santo de Deus. E esta revelação é dada a nós. Então aqui a Bíblia diz que é pela igreja
tanto os anjos como demônios tomam conhecimento desta sabedoria. Aleluia. Aleluia. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, de quem? De quem? Dos principados e potestades dos lugares celestiais. Porque a revelação da graça de Deus, amado, ela tem chegado à nossa vida. Por meio do Espírito Santo, por meio do próprio Deus. E quando nós falamos desta sabedoria, quando nós falamos desta revelação, o mundo espiritual ouve. Então se torna conhecida. Está claro? Amém? Efésios 2,6 diz: juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por quê? Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós temos a plena certeza, a plena convicção que o nosso lugar não é aqui, neste mundo. Nós viemos a este mundo com uma missão. Você veio a este mundo com um propósito divino. E você está aqui, inserido nesta igreja, para que você cumpra este propósito, que é viver a santa vocação, para manifestar a glória de Deus através da sua vida em Cristo Jesus. E que todos vejam e reconheçam o único Senhor e Salvador de nossas vidas, que é Jesus. Em Efésios 6, versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, contra demônios, nas regiões celestes. Então, olha, o mundo espiritual há batalhas. Amém? Quem luta estas batalhas por você? Os anjos de Deus. Aleluia. Os anjos de Deus travam estas batalhas no mundo espiritual pela tua vida. Por quê? O anjo do Senhor acampa ao teu redor para te livrar e te guardar do mal. De quem? Destas forças espirituais do mal que tentam contra a sua vida. Em Efésios 1, versículo 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, todas as bênçãos estão liberadas para a nossa vida. Todas as bênçãos. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. E essas bênçãos, todas elas vão se materializar na sua vida. Serão todas elas concretizadas no nome do Senhor Jesus Cristo pelo poder da fé que está em você. Amém? 2 de Coríntios, no capítulo 12, versículos 1 a 4, diz... Olha o que Paulo escreve e é tremendo. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, este homem é Paulo, é o apóstolo Paulo. Ele foi levado ao que ele chama de terceiro céu. Este terceiro céu é onde está o nosso Criador. É o lugar da habitação eterna, chamado de, como Paulo disse também, paraíso.
Então, nós entendemos que há 3 céus. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. O terceiro céu seria o limite máximo. Vamos entender assim. E lá, Paulo foi levado para ouvir as palavras da graça de Deus, que é onde também estão ali à volta, segundo relata a Bíblia, os anjos do Senhor, que são milhares de milhares, milhões de milhões. É incontável. É incontável, amados. Então, os anjos, eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus, como foram os filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Então, no Espírito, nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Os anjos, não. Os anjos têm uma forma diferente de nós. Amém? Então, criados também por Deus, porém, diferente de mim e de você. Em Jó 38, versículos 2 a 7. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como o homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Isso é Deus falando para Jó. Então, fala, Jó, se tu tens conhecimento, se tu tens sabedoria, então agora eu vou te perguntar. É tremendo isso, igreja. Deus, num diálogo com Jó, diz, eu vou te perguntar, então, e você já que é dono da sabedoria, né? Então, responde você para mim. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Ou seja, toda a criação, toda a fundação do mundo. Onde tu estavas? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Então, Deus, com uma pergunta, ele dá a resposta. Ele diz, quando as estrelas da alva, anjos, os anjos são chamados de estrelas da alva. Todos os anjos juntos, alegremente cantavam e rejubilavam todos nós. Nós estávamos lá, junto com os anjos, louvando ao Senhor, cantando alegremente, rejubilando. Então, amados, os anjos, eles não se tornam seres humanos. Eles podem temporariamente assumir uma forma humana. Entenda isso. Para quê, pastor? Para um propósito de Deus. A Bíblia diz, amados, que muitos, sem saber, abrigaram anjos dentro de suas casas. Amém? Então, eram ali pessoas, mas não eram pessoas, eram anjos. Que assumiram uma forma humana para um determinado propósito. Então, Deus pode fazer isso. Deus tem esse poder. Amém? E isso tem que ser crido. Não pode ser duvidado. Amém, igreja? Então, os anjos, eles foram criados com o propósito de adorar e servir a Deus. Servir a Deus. E eles são seres totalmente espirituais. E eles sabem disso, e nós temos que aprender com os anjos a obedecer a Deus. Por quê, pastor? Porque, amados, se tem alguém que é totalmente fiel a Deus, são os anjos do Senhor. E nós temos que aprender com eles a obedecer. Amém? Isaías 6, versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra
está cheia da sua glória. Os anjos clamavam uns aos outros. Amém? Adorando ao Senhor. Mateus 1:20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, em sonho, José viu um anjo e ouviu do anjo as instruções de Deus. Então, os anjos, eles são fiéis mensageiros de Deus, obedientes e submissos ao Senhor. Os anjos são seres espirituais com mais poder e mais habilidades que nós, humanos. Então, os anjos, eles são superiores, sim, a nós, humanos. Amém? Tá claro? Eles são seres inteligentes. Os anjos têm também emoções e vontades. Também. Amém? Tá claro até aqui? 2 de Pedro 2,11 diz: ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Então, a Bíblia revela que os anjos têm maior força e poder que nós, humanos. Amém? Apocalipse 5:11 diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Isso aqui eu tento às vezes imaginar. Eu peço para o Senhor, fala: Deus, deixa eu ter uma noção do que é esse milhões e milhares de milhares. Mas às vezes eu peço também para ver só um. Não tem problema. Mas quando eu leio isso aqui, amados, uma voz de muitos anjos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. João teve isso. Deus deu a João essa sensação, Daniel 7:10 diz: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. E miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, você entende que o anjo do Senhor, eles são milhões e milhares de milhares. O Senhor determina qual deles vai acampar ao teu redor. Amém? É o Senhor quem chama um anjo dele e diz: vai lá e fica do lado da minha filha Carol. Livra ela e guarda de todo mal. Amém, igreja? Mateus 26, 51 a 53. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Então, aqui, nós entendemos, primeira coisa que nós entendemos, não somos nós que damos ordens nem a Deus, nem aos anjos. Amém? Nós temos o poder de clamar. Nós temos o poder de orar. Jesus disse: acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai? Então, você pode pedir ao Pai. E quem manda o anjo é o Pai. Então nós não podemos confundir as coisas. Nós não podemos sair dando ordem para o anjo. Vamos esclarecer isso aqui. Porque tem pessoas que falam: não, você tem que dar ordem para o anjo. Onde está na Bíblia
que eu tenho que dar ordem para o anjo. Eu tenho que ter comunhão com meu Senhor, meu Criador, com o meu Pai, para que Ele dê ordem ao anjo para me livrar e me guardar. Nós não podemos inverter as coisas ou entender mal isso. Porque Jesus disse assim: acaso pensa que eu não poderia agora dar ordem a uma legião de anjos? Ele disse isso? E Jesus estava na condição de filho, nos ensinando a ser filhos. Então, amados, nós podemos rogar a Deus e pedir sempre a proteção do anjo. Receber sempre a ministração do anjo. Nós fazemos sempre. Eu, minha esposa, minha família, quando às vezes nós saímos, nós pegamos a estrada, ou logo pela manhã, nós oramos a Deus e dizemos: Senhor, nós recebemos a ministração dos teus anjos a nosso favor, nos livrando e nos guardando de todo mal, porque está escrito que o teu anjo acampa ao redor daquele que te teme. Eis-nos aqui, Senhor, para te servir, para te adorar, para fazer a tua vontade. Portanto, nós recebemos a vitória, recebemos a proteção, recebemos o serviço do teu anjo a nosso favor. Amém? Então, e quando Jesus diz aqui: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Tem muitas pessoas que não entendem isso também. O que é 12 legiões, pastor? Então, naquele tempo, as tropas romanas, uma legião de soldados era constituída por 6.000 homens. Então agora você vai entender o que é uma legião de anjos. Amém? E Jesus diz que naquele momento ele poderia pedir mais de 12 legiões de anjos. Então, olha, uma legião de soldados era constituída por 6.000 homens. Então, quando Jesus diz: eu poderia pedir aqui agora mais de 12 legiões, se fosse 12, Jesus estaria se referindo a 72.000 anjos ao seu favor. Estava ali para prender Jesus a 10ª parte de uma legião. Estavam ali aproximadamente 600 homens para prender Jesus. Se ele clamasse e rogasse por 12 legiões que fosse, haveria 120 anjos para um soldado. Assim como Eliseu estava lá com o moço, e veio o exército para prender Eliseu, e o moço ficou desesperado. E o moço foi lá e falou: Eliseu, nós estamos fritos. Vem vindo aí, os soldados, o exército para nos prender. Vão nos matar. O que Eliseu fez? Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e estava à volta de Eliseu carros e cavalos de fogo. Anjos do Senhor estavam ali, livrando Eliseu de todo o poder do mal. Assim é na tua vida, meu amado e minha amada. Os anjos do Senhor te livram e te guardam de todo o mal. Aleluia. Em 2 de Reis 19:35, então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Um único anjo. E aí aqui cai todo o mito, sabe, de um anjinho delicadinho, né? Dos anjinhos que se vendem por aí, no formato de anjinho, aquele anjinho deitadinho. Não é esse. Não é esse. Esse aqui, mas matou 185.000 a mando de Deus. Tem noção? Tem noção? Há quem se escandalize com isso. Não há? Você falar que o anjo de Deus matou. Mas como assim? Matou. Deus deu a ordem e o anjo executou. Amém, igreja? Anjos possuem nomes, pastor? Possuem nome?
Todos eles. Eu creio porque a Bíblia revela nomes de 2. Então 2 são citados na Bíblia. E os outros? Será que é número 1, número 2, número 3, número 4? Eu acredito que não. Eu acredito que todos eles têm um nome e qual o Senhor os chama também pelo nome. Assim como Deus nos chama pelo nome. Amém, igreja? Daniel 12, versículo 1 diz: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Se alegre, igreja! Se alegre, irmão! Então, olha, aqui é uma profecia, já dizendo que Miguel já tem aí uma missão. Amém? Tem uma missão. Defender o povo do Senhor. Em Lucas 1, 18, 19 e 26 diz: Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então aqui está bem claro, não é, a Bíblia relatando nomes dos anjos do Senhor. Gênesis 32, 29 diz: Tornou Jacó. Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Então, anjo tem nome. Juízes 13, 17 e 18. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Então, esse anjo era o próprio Deus. A Bíblia revela em algumas passagens como anjo do Senhor, como o próprio Senhor. E este anjo aqui, ele revela o seu nome. Quem que é o maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, o Deus forte, quem é? Jesus. Então aqui ele diz: Respondeu-lhe o anjo do Senhor. E ele diz: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Isaías 14, 12, 14 diz: Como caíste do céu. Aqui a Bíblia está nos trazendo a respeito de Satanás, de Lúcifer, do diabo, que era o anjo preferido de Deus. Ele era o anjo preferido de Deus. Porque a Bíblia, amados, traz algumas passagens que revelam que Deus havia dado a Lúcifer coisas diferentes, a mais que os outros. E ele resplandecia em glória. E a Bíblia então diz que como caíste do céu, ó estrela da manhã, anjo, que estava com Deus na criação, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser Deus, ele quis ser maior que Deus. Ele tropeçou feio, e o Senhor então o expulsou dos céus. Ezequiel 31, versículo 8 e 9 diz: Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais, os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Está se referindo a Lúcifer. Formoso o diz com a multidão dos seus ramos, todas as árvores do Éden
que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Olha, amados, ele era regente do coral celestial. Tanto que foi a terça parte dos anjos, este coral celestial, que foi contaminado por Lúcifer e foi o qual ele arrastou junto com ele. Ezequiel 28, 13 e 14 diz: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então aqui Deus revela o especial que era Lúcifer para Deus. O quão especial era este anjo para Deus. Como Deus tratava este anjo. O que Deus, sabe, tinha ali de diferente com este anjo. E Deus quis deixar revelado em sua palavra como, de fato, isso era verdade. Eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Olha que coisa, amados. Em João 12, 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. João 14, 30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Olha que coisa. Alguém que um dia era tão íntimo de Deus, era tão amado de Deus, de repente se tornou inimigo de Deus. Em João 16, 11 diz: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, por ele ter cometido tão grande erro, ele foi condenado, está julgado e não há volta. Ezequiel 28, 15. Perfeito eras nos teus caminhos. Olha como a Bíblia, amados, cita como ele era. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então o orgulho e a soberba levaram Lúcifer à queda. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Isaías 14, 11 a 15 diz: derribada está na cova tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo, o inferno. Ezequiel 28, 16 a 19 diz: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu,
e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Apocalipse 12:4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Isso aqui nós entendemos que foi a vinda de Jesus, não é? Todas as vezes que era anunciado a vinda do Messias, Satanás bolava planos para matar os recém-nascidos. Apocalipse 12, versículos 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então, nós entendemos que aquela terça parte também foram expulsos do céu, se transformando todos eles em demônios. E, amados, terça parte é pouco. Não é pouco. Milhões de milhões, milhares de milhares ficaram. Mas os que caíram também não foi pouco. Então, se transformaram em demônios, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Judas 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. 2 de Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitaram a perdição. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que Jesus fez na cruz? Destruiu o poder do diabo. Na cruz, o Senhor Jesus triunfou sobre o poder das trevas, sobre o poder do mal. Destruiu todo o poder que tinha o mal. Amém? E hoje, nesta noite, nós estamos aqui para celebrar isso, que é a ceia do Senhor. Em memória daquilo que Ele fez, do triunfo do Senhor na cruz do Calvário. Em Hebreus 2,14 diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Por isso nós estamos aqui neste corpo. Amém? Nós estamos revestidos desta carne. Destes também Ele, o Senhor, igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Lucas 11, 21 e 22. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Então, o inimigo tem lá em sua posse um filho de Deus. Jesus é mais valente, é mais forte, vem e diz, é meu, me devolve. Você não tem parte disso, não é propriedade sua. E o Senhor, então, tira das mãos do diabo o que pertence a Deus. E o que é do diabo, continua nas mãos do diabo. Amém, igreja? Está claro até aqui? 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Lucas 10,19. Eis, aí vos dei autoridade. Eis aí vos dei autoridade. Para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano.
Crês nisso? Crê? Você vai ver o que você nunca viu. Você vai ver o milagre acontecer. Você vai ver o milagre acontecer. Amados, aquele que crê, Jesus está dizendo aquele que crê. Ele não está dizendo o pastor que crê. Ele não está dizendo o bispo que crê, o apóstolo que crê. Não, ele está dizendo aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu. Ou fará, e fará maiores. Fará as mesmas obras que eu e fará maiores. Amado, se crê, é milagre que tu vai ver. É milagre, é milagre, é milagre que tu vai ver, porque Jesus, amado, por onde ele andou, ele fez milagre. Ele olhou para aquela figueira e ele falou, seques. No outro dia estava seca. Até a raiz. Tem coisas na sua vida que você tem que olhar e falar, seques. Tem coisas na sua vida que você tem que falar, tenha vida. E Deus é quem vai garantir. É Deus quem vai honrar, porque eis aí vos dei autoridade para pisar escorpiões, todo o poder do inimigo. Nada absolutamente vos causará dano. 1 João 5, 18, 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no... Então, amados, você está separado do mundo. Você está tirado do mundo. Você está guardado por Deus. E o maligno, os demônios não lhe tocam. O Salmo 34, 7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 91. 1 a 11. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Receba, igreja! Receba em nome de Jesus! Nenhum mal te sucederá! Nenhum mal te sucederá, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Com os teus olhos você vai ver a diferença tua para o ímpio. Porque você serve a Deus. E vereis a diferença daquele que serve e o que não serve. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma vai chegar na tua casa. Vai chegar à sua vida. Amém. Você crê nisso? Diga, eu vou ver o que eu nunca vi. O anjo do Senhor está ao meu redor. Ele me livra. Ele me guarda de todo o mal. O Senhor Jesus me deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, me causará dano. Porque o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha força. Eu habito a sombra do Onipotente. Eu digo do Senhor, Ele é meu baluarte. Amém.
Que assim seja, porque assim disse o Senhor. Glórias e glórias e glórias e glórias. Ele é o Deus em quem nós confiamos. Diga isso, irmão. Deus, Jesus, é em quem eu confio.